Já estamos de volta, meus amigos, aqui no Devocional Intimidade, ao som aí de Rodolfo Abrantes, né? Nosso amigo Rodolfo Abrantes, homem de Deus, um grande abraço para ele, para Alessandra, amados do Senhor. Queridos, vamos então para o nosso tema da semana, nossa última ministração do tema Agregando Valores sobre o Coração Ferido, lançando brasas de vida, lançando o calor do amor, da vida e da verdade de Deus sobre aqueles que tanto necessitam, porque quando um coração está ferido, se tem algo que ele precisa é ser acalentado, e Deus nos deu graça e entendimento para isso. Vamos garimpar então mais uma dessas preciosidades no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25. A palavra de Deus nos diz assim, ó: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Preste bem atenção na segunda parte desse versículo. Mas a boa palavra o alegra. E a nossa palavra do dia de hoje, então, é palavras de encorajamento. Meus queridos amigos, se tem uma coisa, eu tenho certeza que todos nós, 100%, eu não vou dar nenhuma margem assim, uma margem de erro, né? No caso de 0,0001%. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos alguém que lançou uma palavra para nos encorajar, para nos determinar que fôssemos além, que fôssemos à frente, enviados por Deus para gerar transformação na nossa vida, no nosso coração, para nos impulsionar a continuar caminhando. E se tem uma coisa muito importante na vida de um discipulador, é entender que as suas palavras de encorajamento vão fazer com que esse discípulo, essa pessoa que está sendo ministrada, ela vá além. Porque se tem uma coisa que hoje em dia as pessoas não têm mais paciência, não têm mais tempo, e essa falta de tempo faz com que nós não paremos para ouvir as pessoas. E as pessoas precisam ser ouvidas. Você tem necessidade de ser ouvido, eu tenho necessidade de ser ouvida. Porque muitas vezes o simples fato de você colocar para fora aquilo que você está sentindo já vai trazendo cura. E às vezes uma palavra de encorajamento faz você levantar a sua cabeça e você ir além. Bem como as palavras duras, elas são como punhais do coração de quem cuja ferida está aberta. E esses punhais vão machucando mais ainda e fazendo com que a pessoa intente até em desistir da própria vida. Palavras são muito... Às vezes eu digo assim, ó, você pegar e dar um soco de direita na cara de alguém, às vezes dói menos do que uma palavra dura. Principalmente quem é casado sabe muito bem disso, né? O esposo, a esposa deve se tratar com carinho, com amor, com cuidado e cuidar muito das palavras. Alguém que recebe uma palavra às vezes quando é uma criança, você nunca vai dar nada, você não tem valor para nada, você não sabe fazer nada. Ela vai crescer com aquela palavra dentro da sua mente e tornar aquela mentira uma verdade e poder ter a sua vida destruída. Jesus, se tinha uma característica de Jesus, é que ele fortalecia as pessoas com as suas palavras de mansidão e amor. Ele veio para aqueles que não tinham vida, para aqueles que não tinham... E muitas vezes, querido, você está morto andando pela cidade, você está morto trabalhando, você está morto cuidando da sua própria família. Porque dentro de você a esperança já foi roubada. As palavras de Jesus, elas traziam vida. As atitudes de Jesus restauravam as pessoas. E Jesus foi o exemplo para mim e para você. Estou falando a discipuladores, a pastores, a homens e mulheres que se predispõem a levar a palavra de Deus às pessoas. Nós podemos trazer vários exemplos aqui de pessoas que foram curadas pelas palavras de Jesus. Você lembra do pai da filha de Jairo? Você lembra desse pai? Esse pai, ele chegou ali, mas ele sabia que Jesus teria uma palavra de transformação. Ele disse, vamos lá, porque a minha filha está morrendo. Na verdade, a filha de Jairo já estava morta. E Jesus, então, assim que se deparou com a situação, ele chegou para o pai e disse assim, eu vou, não é uma heresia, mas eu vou falar para vocês, eu tenho certeza que aquela menina já estava morta. Mas Jesus sabia quem ele era e o poder através do qual ele operava. E então ele chegou e disse assim para o pai, não chore, fique tranquilo, a menina está apenas dormindo. Então as palavras de Jesus deram força para que ele não olhasse para as circunstâncias, mas se firmasse no céu. Temos também o exemplo da viúva de Naim.
Uma viúva, uma mulher naquele tempo, quando ela perdia seu esposo e ainda perdia o seu filho, ela se tornava... Até hoje existem mulheres no Oriente que são as viúvas, que são sustentadas pela sociedade porque elas não podem trabalhar. A cultura desses lugares não permite que as mulheres trabalhem fora. Ainda existem vilas de viúvas hoje. Então, a viúva da cidade de Naim, quando Jesus chegou e se deparou com aquela situação, ele simplesmente chegou naquela mulher e ele disse assim: fique tranquila. A vida será retornada ao seu filho e você terá alegria novamente, você não vai ficar sozinha. Então, meus queridos, as palavras de encorajamento, elas podem transformar a vida das pessoas e impulsioná-las a crer que ainda existe um lugar de transformação. Nós podemos usar o exemplo, por exemplo, de Pedro. Pedro, ele traiu Jesus. Mas o que Jesus fez? Quando as mulheres foram ao sepulcro e viram os anjos, não viram o corpo de Jesus, a primeira palavra que elas ouviram: vá, fale a todos e a Pedro. Naquela palavra dos anjos, que era de Jesus através dos anjos, o que Jesus dizia para Pedro? Eu te perdoo, eu estou te restaurando. Eu estou renovando você e recolocando você no seu lugar de origem, que é ser filho e ser apóstolo. Então, as palavras de amor de Jesus, elas restauraram Pedro, o transformaram num apóstolo forte e determinado, pedra fundamental da igreja do Senhor daqueles dias. Então, meus queridos, o grande quebrantamento que foi gerado no coração de Pedro, as palavras do anjo animaram Pedro, ele sentiu o perdão, pois o seu coração estava dilacerado pela dor. E quando uma pessoa está dilacerada pela dor, o que ela quer ouvir? Ela quer ouvir uma palavra que possa confortá-la, possa te dar direção naquele momento, para que ela possa ir além. Então, queridos, nós somos curados para curar as pessoas, somos transformados para transformar as pessoas. E quando eu decido fortalecer e amar aos outros, eu estou vivendo o reino de Deus. Viver o reino de Deus é isso, é dar aos outros aquilo que você recebeu, é ministrar aos outros tal qual você foi ministrado. E aí nós temos dois caminhos a seguir. Ou você segue o caminho de Pedro, que entendeu o perdão, mesmo depois de ter negado Jesus 3 vezes, ele se arrependeu verdadeiramente. E havia uma certa diferença entre Pedro e Judas, que traiu Jesus. Judas foi tomado pelo remorso e tirou a própria vida. Pedro foi tomado pelo arrependimento e se tornou o apóstolo que nós conhecemos, um homem que fez a diferença na igreja primitiva. Então, meus queridos, nós temos dois caminhos para seguir. Ou nós seguimos o caminho de Pedro, um homem que foi transformado depois do arrependimento, recebeu palavra de encorajamento, ou nós seguimos o caminho do credor incompassivo, que mesmo depois de ter sido perdoado, quando lhe procurou aquele que devia menos do que ele devia, da dívida que ele foi perdoado, ele ainda fez o quê? Essa passagem está nos evangelhos. Ele disse: não, eu vou lançar você na prisão, enquanto você não me pagar, eu não vou largar você. Mas detalhe, há 5 minutos atrás ele tinha sido perdoado de uma dívida 10 vezes maior do que aquele homem tinha com ele. Então, é uma grande diferença entre remorso e arrependimento. E aqui a gente já iria para outra mensagem. Mas o arrependimento, ele traz vida. E a vida em nós pode curar a vida de outras pessoas. Então, eu e você somos encorajados hoje a levar o amor de Deus. Nós não vamos passar a mão no pecado. Nós devemos ser implacáveis contra o pecado, mas amarmos o pecador. Já pensou se o Senhor Jesus agisse dessa forma dura comigo e com você? Nós todos já estaríamos predispostos ao inferno, porque a nossa alma é uma alma dura. Mas o Senhor permite situações para que nós sejamos quebrantados. E então as suas palavras de amor e de vida vêm transformando o nosso coração, transformando o nosso interior. E Ele tem feito assim com você, Ele tem feito assim comigo, para que nós também possamos levar essas palavras de vida, de verdade e de encorajamento às outras pessoas. Então, meus queridos, façamos aos outros como Jesus tem feito conosco em todo o tempo. Sabe, muitas vezes a gente está ali destruído por algo que a gente fez de errado, por uma situação, por uma palavra que lançaram ruim sobre nós. E nós então nos lançamos diante do Senhor e nós ouvimos as suas palavras de encorajamento. Nós pegamos a Bíblia, abrimos a Bíblia e vemos a palavra do Senhor falando conosco. Porque é muito tremendo quando a gente abre a Bíblia e parece que aquela palavra que está ali, ela criou vida. E as palavras começam a saltar
altar da Bíblia e ministrarem ao seu coração. Então, como rios de águas vivas, o Senhor quer fluir em você e através de você, para ser um discipulador, um homem ou uma mulher de Deus, que vai gerar vida e vida com abundância nessa terra. Por isso que eu quero te convidar para a gente orar. Vamos orar juntos nesse momento, colocar o nosso coração no coração de Deus, para entendermos o nosso papel. Você já foi transformado, então agora seja um agente transformador. Lance palavras de encorajamento sobre aqueles que tanto precisam, a tempo e a fora de tempo. Vamos orar. Pai, a tua inefável graça, o teu tão insistente amor, tem nos ensinado a palavra da vida, a palavra da verdade, a palavra do amor, a palavra da reconstituição, a palavra da restauração, a palavra do perdão, Senhor, do reconhecimento da nossa miserabilidade sem o Senhor, mas do grande amor que nos encontra e que nos leva, nos deixa, Senhor Jesus, com uma dívida de gratidão para levarmos essas palavras de encorajamento e vida para outras pessoas que tanto precisam. Eu quero declarar nesta manhã, nesta noite, nesse dia, nessa madrugada, em que momento essa palavra esteja sendo ouvida, que a tua graça e a tua glória e o teu amor despertem esse coração restaurador, discípulos do Senhor, levando vida e vida com abundância, palavras restauradoras num tempo de destruição, para apregoarmos o ano aceitável do Senhor, o ano da benevolência do nosso Pai, até que Ele venha. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, esse é o amor do Pai para mim, para você, para o nosso coração, cada dia, cada minuto e cada segundo. Então não perca tempo de fazer aquilo para o qual você foi chamado nesse tempo especial com o Senhor. Meus amados, eu quero deixar um beijo especial para minha amiga Sandra, da Divina Calçados. Eu estou usando um sapato lindíssimo, dourado hoje, da nova coleção da Século 30. Você pode encontrar onde? Na Divina Calçados, é claro. Na rua José Bonifácio, Malburg, 143, no centro de Itajaí. Fone 3349-1696. E também as melhores roupas com o melhor preço e realmente com um caimento maravilhoso, você encontra ali na Picucha Modas, na rodovia Antônio Raio, quilômetro 21, no bairro Limoeiro, já na entradinha de Brusque. O telefone é 4732470071. Meus amados, tenha um final de semana lindo, abençoadíssimo com a sua família, porque o Senhor te deu presentes e eles estão à sua volta, ó. Beijo enorme, até segunda-feira. Tchau.